O tema extraterrestres é uma das grandes incógnitas dos nossos tempos. Os que acreditam dizem que os governos têm informação e não a revelam. Os céticos pensam que se trata somente de alucinações e mentiras. No entanto, coisas inexplicáveis têm acontecido. Nossa próxima história é um claro exemplo disso. Anolaima, oeste da Colômbia, 4 de julho de 69, Arcésio Bermúdez. A morte de Arcésio Bermúdez é um dos mistérios médicos sem resolver na Colômbia, principalmente pelo fato que aconteceu antes da morte. Estar perto de um objeto circular que desceu do céu e se suspendeu no ar, em frente da sua fazenda, emanando uma luz amarela âmbar. Depois dessa noite, Arcésio Bermúdez ficou doente e morreu. Hoje, 30 anos depois, os médicos ainda não se explicam o que é que aconteceu com o organismo de Arcésio. Se eu tivesse conhecimento prévio do que aconteceu com esse fenômeno, não teria dado atestado de óbito. Mas ninguém me contou e eu fiquei sabendo somente 3 dias depois que ele tinha sido enterrado. Os fatos aconteceram na cidadezinha de Anolaima, no oeste da Colômbia. A fazenda de Arcésio Bermúdez era esta e foi aqui onde sucedeu um estranho contato com esse objeto voador não identificado. Tudo aconteceu no dia 4 de julho de 1969, 16 dias antes que a missão Apollo 11 pousasse na Lua. Maurício Gnecco, hoje residente em Lima, foi uma das 13 testemunhas do acontecimento. Naquela noite, na direção sudoeste, eu e meus 3 primos saímos para olhar estrelas cadentes. Vimos uma luzinha que estava muito longe no horizonte. Não lhes demos maior importância no princípio. Parecia uma simples estrela. Depois de alguns minutos, essa estrela começou a mudar de tamanho, e eu a vi. E depois, um dos meus primos também a viu. E deve ter pensado a mesma coisa. Devia ter mudado e parecia maior. Depois de outros minutos, a estrelinha mudou completamente de tamanho, e dissemos: isso é um avião que está se mexendo. E realmente parecia um avião em movimento. Mas eu lembro que eu fiquei quietinho, esperando o barulho do avião. Barulho que nunca chegou. Mas sim, se via um certo deslocamento dessa luz, que era de um tom amarelado, âmbar, e durante o seu movimento, começou a atravessar bem na frente. A luz foi observada neste lugar. Marlene Soares, menina de 8 anos na época, hoje dirigente comunal da região, se lembra e completa assim o depoimento de Maurício. Passava assim, atravessando toda a fazenda. Passava por cima das árvores e vários rapazes começaram a iluminar com a lanterna e começaram a gritar: um OVNI! E eu, vá lá saber por quê, decidi acender uma lanterna que eu tinha na mão. Estávamos em uma zona rural, não havia luz elétrica. Eu andava com lanterna. Eu acendi a luz tipo código Morse, e essa luz se deteve e começou a vir para a nossa direção. Veio onde a gente estava a uma velocidade. O que essas pessoas viram, uma luz amarela âmbar com mais ou menos 2 metros de diâmetro que desceu do céu, ficou registrado neste desenho e em uma gravação durante um procedimento de hipnotismo a qual foram submetidas as testemunhas. Evidentemente, se levou um hipnotizador. Praticou a hipnose com os meninos que eram sobrinhos de Arcésio e que tinham entre 12 e 14 anos, mais ou menos. E eles contam como o aparelho foi se aproximando à fazenda. E eles estavam jogando dominó na sala de jantar, quando apareceu a luz. O que essas testemunhas escreveram em 64, em uma sessão de hipnose, e que narram hoje,
foi o âmbito onde aconteceu a coisa mais inquietante deste acontecimento: a morte de Arcésio Bermudes, o dono da fazenda e tio de Maurício Nhecco, ocorrida 8 dias depois desta observação visual. Ele foi a pessoa que esteve mais perto do aparelho. Esteve mais ou menos a 7 metros, quando o aparelho estava um pouco fraco de luz. Arcésio e o aparelho se encontraram frente a frente e ficaram os dois observando-se mutuamente uns minutos. Mas nem Arcésio nem o aparelho agiram, porque nenhum dos dois tinha qualquer intenção de fazer algo ao outro. Permaneceram como admirando-se. Quando ele estava perto, o aparelho se acendeu com grande intensidade e desapareceu. Nesse momento, possivelmente essa luz se irradiou e supõe-se que a sua morte foi por irradiação de raios. O médico da família, César, na época subsecretário de saúde da capital colombiana, confirma que vários cientistas vindos dos Estados Unidos e da Europa chegaram a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão de que Arcésio havia sido vítima dos raios gama. Ou seja, atravessa a matéria orgânica e não deixa nenhum rastro. Daí o motivo deles solicitarem que se fizesse a exumação. No entanto, a família negou-se a realizar o procedimento. Por isso, a hipótese nunca pôde ser comprovada. O que sim ficou na história clínica foram os estranhos sintomas que Arcésio Bermudes teve antes de morrer. Antes de tudo, frio, completamente frio. E no translado da fazenda para Bogotá, evacuou várias vezes, mas suas fezes eram completamente pretas, muito pretas. O outro sintoma estranho é que nunca puderam fazer um exame de sangue, porque nunca puderam tirar o sangue, pois esse já estava cristalizado. Hipotérmico, completamente frio, não tinha temperatura. O diagnóstico oficial da morte foi enterocolite, uma infecção intestinal que não é mortal. No entanto, neste caso, a vítima não tinha defesas. Sem dúvida, a enterocolite foi um efeito desse tipo de raios, porque se supõe que esses raios lhe causaram imediatamente perda das defesas. Ficou completamente sem defesas, desde o ponto de vista da imunologia. Gustavo Queicino e Carlos, camponeses da região, se lembram da vítima com um homem sem problemas de saúde antes desse incidente. Ele sempre estava bem e era uma boa pessoa. Era um homem enérgico, de muito trabalho na fazenda. O que eu posso dizer? Ele não tinha nada estranho. A morte de Arcésio Bermudes foi registrada no jornal El Tiempo no dia 18 de julho de 69. No entanto, o caso não terminou com o falecimento do homem que se aproximou do objeto. Depois de sua morte, aconteceram 3 fatos muito estranhos. O primeiro com a irmã que o trasladou a Bogotá quando ficou doente. A tia, ou seja, a irmã dele, que se chamava Elina, ela o levou meio abraçado com ela, meio no seu colo durante o translado. Foi ela quem o segurou o tempo todo. E depois que ele morreu, ela ficou com todo esse lado que usou para segurá-lo, o lado esquerdo do corpo, completamente frio. E assim ficou até que morreu. Todo esse lado sempre ficou frio, o mesmo frio que ele tinha. O lado do corpo da mulher que esfriou foi o mesmo em que ela o apoiou no seu colo. O segundo fato estranho aconteceu com o cadáver. O que dizem na cidadezinha de Anolaima é o que relata este sacerdote já aposentado. Os americanos vieram para examinar o cadáver nos Estados Unidos. O corpo desapareceu deste cemitério na capital colombiana. Sim. Houve o enterro e o enterraram no cemitério central aqui em Bogotá. Aproximadamente há 6 anos,
Meu pai, Joaquim Bermúdez, foi ao cemitério para tirar os restos e exumar. Quando abriram o túmulo, não existia nenhum cadáver. Ou seja, o cadáver desapareceu. E nunca encontraram os restos. E o terceiro fato aconteceu um tempo depois, quando um homem perguntou sobre este caso ao médico que tratou Arcésio Bermúdez. E ele me pediu que o levasse até o lugar onde havia aparecido o OVNI, em Anolaima. E nos comentários que ele me fez, me disse que esse cadáver havia desaparecido e que estava em Paris, e que estavam pesquisando sobre ele. Ainda mais do que essa afirmação, o que realmente surpreendeu a Gustavo foi um sinal físico desse homem. Esse homem era muito estranho por causa das orelhas. As orelhas eram compridas, bem pontudas, mas a forma era comum, como a de um humano. Esse homem esteve na fazenda, fez algumas perguntas e desapareceu. A morte de Arcésio Bermúdez e o desaparecimento de seu cadáver continua sendo um mistério. A sua família associa tudo com um objeto circular com luz âmbar que se suspendeu no ar na frente da casa da sua fazenda no dia 4 de julho de 1969.